Felipe Luiz atrás de história no Flamengo, tem as últimas do mercado e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E Felipe Luiz está atrás de mais um recorde para sua curta carreira de treinador. Em caso de título na Recopa Sul-Americana, o Flamengo enfrenta o Lanús nas duas próximas quintas-feiras. Ele se torna o treinador mais vencedor da história do Fla, ao lado de Carlinhos. Nesse momento, com 5 taças, o Felipe Luiz é o segundo maior vencedor, ao lado de Jorge Jesus, técnico português de passagem brilhante, e Flávio Costa. A vantagem é que o Felipe Luiz, com o título da Recopa, chega a 6 taças, assim como o Carlinhos, mas em muito menos tempo ele havia sido contratado para treinar o Flamengo principal no fim da temporada de 2024. Em outubro de 2024, ele ainda não completou 1 ano e meio à frente do time principal. As 5 taças do Felipe Luiz, inclusive, são mais importantes do que as taças conquistadas pelo Carlinhos. E a única Recopa da história do Flamengo, em 130 anos de fundação, teve o Felipe Luiz como um dos jogadores dentro de campo, naquele Flamengo do JJ. Só para completar, Felipe Luiz vai ter a oportunidade de se igualar a Carlinhos em caso de título da Recopa e de se tornar de forma isolada o maior técnico vencedor da história do Fla em caso de conquista do Campeonato Carioca. O Flamengo é o grande favorito ao título, enfrenta na semifinal do estadual o Madureira e em caso de vitória, a gente imagina que passe, vai aguardar por Vasco ou Fluminense. Você acha que Felipe Luiz emplaca 7 títulos em pouco menos de 1 ano e meio à frente do Flamengo, conquistando a Recopa Sul-Americana contra o Lanús e o Campeonato Carioca? Usa o espaço para comentário e já registra a sua opinião. Beleza? De revelação do Coritiba vindo pro Flamengo. Cara, o Flamengo tá atrás. Essa é uma coisa legal de contar, né? O Flamengo tem hoje o melhor time da América, o melhor elenco do futebol brasileiro e da América do Sul, isso não tem muita dúvida, né? Só que nos últimos meses, o Flamengo começou a trabalhar na busca pela montagem de um elenco sub-20 também meio estrelar, assim, sabe? Muito melhor do que de todos os outros. E aí, no ano passado, o Flamengo acabou abrindo mão de vários jogadores que não vinham performando como se imaginava e começou a contratar atletas. Nesse ano, mais alguns foram contratados. O Munhoz, zagueiro que é muito bom, da Portuguesa, chegou por empréstimo. Eles contrataram um centroavante do Avaí, trouxeram também um lateral esquerdo e acabaram de fechar com uma joia do River Plate. Esse cara chegou até dezembro por empréstimo, opção de compra de $1 milhão, tá? Você está perguntando sobre o Ken Sani, ele é tratado como o Pogba brasileiro. Muita capacidade física, eu vi alguns lances dele, o cara tem 17 anos de idade, é filho de um moçambicano, mas tem muita presença de área, um cara que está em todas as partes, e habilidade. Se você puser aí Ken Sani, Curitiba, você vai ver lances bem legais dele. E o Flamengo está tentando a contratação do atleta, a multa rescisória dele para o mercado nacional é de R$30 milhões. Isso equivale a 2.000 vezes o salário de R$15 mil por mês, tá bom? Cadê o Almada e o Luiz Henrique? Esse Flamengo é um verdadeiro champanhe, só faz espuma. E sou flamenguista desde que nasci. Calma, Zé, calma. Vocês acabaram de gastar 42 milhões de euros no Paquetá. O Almada não quer voltar para o futebol brasileiro, e é natural que não queira, porque ele tem mercado no futebol europeu. Sobre o Luiz Henrique, o cara acabou de ser contratado pelo Zenit, né? E por lá tá ganhando um caminhão de dinheiro. Ricardo Freitas Gomes, Everton Cebolinha renovando com o Flamengo. Deixa eu mandar mensagem para o Márcio Cruz, que é o empresário dele. Tudo me faz imaginar que sim, tá? Que o negócio, que a renovação vai acabar acontecendo, até porque ele tá jogando muita bola, né? E aí você junta a fome com a vontade de comer. Ele tem jogado, tem sido importante, tem ganhado mais minutos. Ao mesmo tempo, se o Flamengo perder, o Flamengo desperdiça 13 milhões e meio de euros, e aí diante desse cenário, vai acabar havendo a renovação, tá? Tô até mandando aqui, ó, Márcio Cruz. Assim que eu conseguir alguma resposta dele, eu também já conto para vocês, tá bom? Boa. Bora. Essa é a tendência, o contrato acaba em dezembro, e ele já pode, a partir de julho, assinar um pré-contrato.
Só não esquece de deixar like, tá? Hora de falar sobre o futuro de Luiz Araújo, atacante do Flamengo, que perdeu espaço especialmente nessa temporada, apenas 3 aparições, que somadas garantiram a ele míseros 127 minutos em campo. Nenhum gol, nenhuma assistência. Pois bem, o Luiz Araújo interessa ao Atlético Mineiro e ao Cruzeiro. O grande entusiasta da ideia no Galo era Jorge Sampaoli. O Atlético chegou a apresentar uma proposta de 5 milhões de euros fixos, mais 2 milhões de euros em bônus. O Flamengo considerou a oferta extremamente baixa e nem deu sequência às conversações. Em relação ao Cruzeiro, esse nome interessa desde o ano passado, quando o time era comandado por Leonardo Jardim. Não houve uma proposta recente do Cruzeiro. Essa informação me foi garantida por uma pessoa do staff do Luiz Araújo. A tendência é que o atacante permaneça do Fla, ainda que não seja um protagonista com o Felipe Luiz. Tudo porque o Flamengo entende que o Luiz tem seu valor e só aceitaria negociá-lo por cifras acima dos 10 milhões de euros. Com uma observação importante, para fazer negócio com o Cruzeiro, certamente o Flamengo exigiria ainda mais caro, depois de toda a dificuldade criada pelo Pedro Lourenço, dono da SAF cruzeirense, em relação ao negócio por Caio Jorge. E esse papo de que Igor Jesus pode virar reforço do Flamengo, centroavante que fez enorme sucesso com a camisa do Botafogo, se mudou para o Nottingham Forest e tem sido convocado para a seleção brasileira. Informação sobre o interesse é do Júlio Miguel Neto. Temporada do Igor Jesus na Premier League de 33 jogos, 11 gols e uma assistência. Ele é o titular absoluto do Forest, são 4 gols a mais do que o Gibbs White. Importante lembrar que o Nottingham Forest havia o comprado do Botafogo por apenas 19 milhões de euros. O jogador já tem valor de mercado de pelo menos 30 milhões de euros. Estamos falando de um atleta de apenas 24 anos de idade. Antes de gravar o vídeo, eu procurei o Jefferson Batista, que é representante do Igor Jesus, para saber se existe alguma negociação em andamento. O Jefferson me contou que o Igor era alvo do Flamengo desde antes de chegar ao Botafogo. Quando ainda era dirigido por Marcos Braz e Bruno Spindel, o Flamengo monitorava o atacante que surgiu no Curitiba e foi jogar no Shabab Al-Ahly dos Emirados Árabes Unidos. Por agora, nenhuma negociação e é impossível imaginar que o Forest o venda se mantiver na primeira divisão da Premier League. Só para lembrar, hoje o Forest é o primeiro time fora do Z3, a zona de rebaixamento do campeonato inglês. São 27 pontos contra 24 do West Ham. O West Ham vem melhorado, especialmente depois, por uma incrível coincidência, da saída do Paquetá. Já o Nottingham Forest tem tropeçado. Na última rodada, por exemplo, empate contra o Lanterna Wolverhampton. Você gostaria do Igor Jesus? Acha que ele se encaixa no perfil de centroavante que o Felipe Luiz busca? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Tem informação se o Luiz Henrique, ex-Flu, vem pro Flamengo. Cara, vou mandar uma mensagem agora pro empresário dele, é o Júnior, que inclusive está fazendo aniversário hoje. Vou mandar mensagem. Boa noite. Ó, deixa eu até esclarecer, enquanto o Júnior não responde, deixa eu esclarecer uma outra atualização que eu consegui de tarde. Acho que foi o Júlio Miguel Neto quem publicou que o Flamengo tem interesse na contratação do Igor Jesus, ex-centroavante do Botafogo, que foi para o Nottingham Forest. De acordo com o Júlio Miguel Neto, se o Forest for rebaixado, aumentam as chances de o Igor virar reforço do Flamengo. Jogador bem interessante, né? Enorme potencial, 9 que sai da área, móvel pra caramba, tem a cara do 9 do centroavante que o Flamengo do Felipe Luiz busca já há algum tempo. Mandei mensagem para o empresário dele, o Jefferson Batista. Falei, Jefferson, e aí, como é que é essa história? Ele falou, Nicola, há interesse do Flamengo no Igor Jesus desde que o Spindel e o Braz eram os homens do departamento de futebol do Flamengo. Mas nunca aconteceu. E nesse momento ele acha muito difícil pensar em retorno ao futebol brasileiro, estando o Igor Jesus num time da Premier League e desempenhando bem. Ele tem boa participação na temporada, certo? Eita, Nicola, deram brecha para o Mengão no Carioquinha, já era. Vou torcer para a Lusa nessa próxima fase, tamo junto. Isaías, eu tinha quase toda certeza que isso ia acontecer. Não precisa nem ser um mestre dos magos para imaginar, né? O Flamengo quase foi para o quadrangular do rebaixamento. Escapou do quadrangular, pegou o Botafogo, mesmo fora de casa, era favorito, venceu por 2-1, sem jogar bem, especialmente no segundo tempo, vai passar pelo Madureira, e aí imagino que fará a final contra o Fluminense.
Acho que entre Flu e Vasco, por tudo que o Vasco não está jogando, deve dar Fluminense. E aí é um jogo mais puxadinho para o Flamengo. O Flamengo tem tido dificuldade com o Flamengo, tem tido dificuldade com o Flu. O jogo da semifinal contra o Madureira devido à Recopa. O Ricardo toca num ponto importante, né? Nas duas próximas quintas-feiras, o Flamengo decide o título contra o Lanús na Recopa. Jogo de ida na Argentina nessa quinta, jogo de volta na outra quinta no Maracanã. O Felipe Luiz já havia dado a letra de que esse título é super importante para o Flamengo. Um título só da Recopa em 130 anos de história do Flamengo, enfim. Cara, Ricardão, vamos ser sinceros, time reserva do Flamengo, ele poupou vários titulares contra o Botafogo, vários. O Danilo jogou, o Danilo hoje é reserva. Quem mais? Cara, o Andrew, que para mim falhou no gol, jogou, é reserva. Não, dá para imaginar que o Flamengo vai repetir a escalação, ou vai repetir a fórmula para o confronto contra o Madureira. E absolutamente normal, nada demais também, né? Fala, minha família, beleza? Mais um giro de notícias do Mengão nesta quarta-feira agitadíssima do Flamengo, né? Peço humildemente que você dá o like nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino das notificações para não perder nenhum conteúdo. Já chega deixando seu like, inscrevendo-se para você ficar por dentro e atualizado nos demais. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Fui!